Eu não sei quando é que você vai ouvir esse episódio, mas hoje, dia 2 de março de 2025, Ainda Estou Aqui ganhou um Oscar de melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui é um filme dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, que conta a história de Rubens e Eunice Paiva, uma família de classe média alta do Rio de Janeiro na época da ditadura militar brasileira. Rubens foi sequestrado, foi levado por militares e foi morto pelo sistema ditatorial brasileiro. E Eunice teve que cuidar de seus filhos só e teve que lidar com toda a pressão social de encontrar respostas sobre a morte de seu marido. Fernanda Torres, infelizmente, não levou o Oscar e o filme também não ganhou o melhor filme da noite. Perdemos os 2 prêmios para a Nora, mas acredito que o recado foi dado. Quando Ainda Estou Aqui conquistou o Oscar, quando ele foi anunciado e Walter Salles subiu no palco, algo dentro de mim se iluminou. Não foi só a vitória de uma obra cinematográfica, foi algo muito mais profundo que tocou uma ferida invisível que a gente carrega por aí, a síndrome do vira-lata, que é um mal-estar coletivo que acompanha a gente, mas que raramente a gente discute com profundidade. Geralmente fica naquela coisa rasa de, deixa de ser vira-lata, mas o que isso significa? O que é essa tal dessa síndrome do vira-lata? Desde pequena a gente é imerso na ideia de que a nossa cultura, nossa arte e o nosso modo de ser não merecem reconhecimento internacional. A gente vive como se a gente precisasse constantemente de uma validação externa para saber que o nosso trabalho é digno e por muito tempo a gente se viu como inferiores, esperando aquela chancezinha de brilhar, esperando que alguém dê um espaço pra gente, mas sem acreditar muito que a gente podia conquistar o mundo. Quando Ainda Estou Aqui ganha o Oscar, esse imaginário de inferioridade é claramente desafiado. A vitória do filme, ela não é só um prêmio, ela é a reafirmação do que o Brasil tem de mais valioso, a sua capacidade de criar, de inovar e principalmente de emocionar. Esse momento me faz refletir sobre como a síndrome do vira-lata, que revela uma visão distorcida de nós mesmos, limita o nosso potencial e nos impede de reconhecer a força que a gente carrega enquanto nação mesmo. Ela está enraizada na forma como a gente vê o mundo e como o mundo nos vê. O brasileiro, ele vive à sombra dessa visão distorcida, como se a gente precisasse sempre da aprovação de culturas mais reconhecidas, entre aspas, para ser visto como digno de destaque. Essa ideia, ela já vem sendo alimentada há décadas, há séculos, desde que o Brasil é Brasil, subestimando as nossas conquistas, subestimando as nossas produções artísticas, subestimando a nossa própria cultura. A gente cresce ouvindo que no Brasil a gente não tem qualidade. Não tem qualidade de música, não tem programas de TV que prestem, que o Brasil não sabe fazer cinema, que tudo relacionado à cultura brasileira é voltada pra comédia, e não que isso seja demérito, tá? Nossa comédia realmente é muito boa, mas a gente não se resume a isso. Parece que a gente tá sempre correndo atrás de algo que já devia ser nosso. Parece que as nossas produções nunca estão à altura do que o mundo espera. Por muito tempo a gente se acostumou com a ideia de que as nossas produções estavam à margem, esperando por essa chance que nunca chegava. Mas a vitória de Ainda Estou Aqui muda esse cenário. Vira o tabuleiro. É muito mais significativo do que só um filme brasileiro ganhar um Oscar. É a virada de chave, é a resposta coletiva para a subestimação que está enraizada no nosso imaginário. A vitória de Ainda Estou Aqui foi mais do que uma consagração de uma obra cinematográfica. Ela representa a vitória da arte brasileira, da criatividade, da sensibilidade do povo brasileiro. Ao conquistar o maior prêmio da indústria cinematográfica mundial, Ainda Estou Aqui reafirmou o valor da nossa cultura no cenário global. O que aquele momento representa foi um lembrete poderoso de que a arte brasileira tem o poder de impactar o mundo. Nossa maneira única de contar histórias, por muito tempo invisibilizada, agora começa a receber o reconhecimento que sempre mereceu. Essa vitória simbolizou uma nova era para a cultura brasileira. Além de desafiar a tal da síndrome do vira-lata, a vitória de Ainda Estou Aqui dá início a um processo de valorização cultural no Brasil em nível global. Quando o filme sobe ao palco para receber o Oscar, quando Walter Salles faz o seu discurso, a ideia de que a gente precisava de autorização externa para ser grande foi colocada em xeque. Walter Salles foi suficiente, o discurso dele foi suficiente.
e o que parecia impossível aconteceu. Um filme brasileiro com uma história profundamente conectada à nossa realidade conquistou o reconhecimento mundial. Essa vitória foi a confirmação de que a gente é capaz de grandes feitos, de sermos reconhecidos pelo nosso próprio mérito, sem esperar que ninguém nos valide. A gente não precisa pedir licença, a gente não precisa pedir desculpa. Ainda Estou Aqui ganhou por mérito, ganhou porque foi melhor. E essa vitória é refletida em todas as áreas da nossa produção cultural. A gente começa a mudar a forma de ver a arte brasileira. As produções que antes eram marginalizadas começam a ganhar um pouco de destaque. Os artistas que antes eram invisíveis começam a ter um pouco mais de atenção. A gente pode tirar, por exemplo, por Fernanda Torres, que aqui no Brasil sempre foi colocada de escanteio, sempre foi vista como uma atriz B. Por mais que hoje você olhe e diga, eu nunca achei isso, eu sempre amei a Fernanda Torres, a realidade é que o brasileiro tinha um conhecimento limitado sobre o trabalho de Fernanda. A gente estava muito acostumado com slaps and kisses, ou tapas e beijos, né? Eu não tenho nada contra, inclusive acho que tapas e beijos é um marco aí na produção da comédia, mas o trabalho de Fernanda sempre estava associado à comédia internamente. Pouca gente conhece seus trabalhos feitos fora. Pouca gente sabe que em 91, Fernanda Torres esteve ao lado de Anthony Hopkins em A Guerra de um Homem. A transformação, ela não acontece só no cinema, mas também na música, na literatura e em outras formas de expressão artística que muitas vezes também são colocadas como categoria B na prateleira. O prêmio é muito mais do que o reconhecimento da equipe de cineastas. É a afirmação do nosso valor enquanto nação, enquanto povo e enquanto cultura viva, enviando a mensagem clara: a nossa arte é importante e a gente tem muito a oferecer para o mundo. Todos os brasileiros que criam e acreditam na sua arte se sentem mais encorajados a mostrar ao mundo o que tem a oferecer. O impacto dessa vitória vai muito além de Hollywood, reverberando em cada canto do Brasil e dando força para que a gente continue a acreditar no nosso potencial. Por muito tempo a gente acreditou que precisava esperar pela chance certa para brilhar, mas a vitória de Ainda Estou Aqui, a gente aprende que a chance ela já está aqui. O Brasil é um país imenso, com uma capacidade criativa única e uma história rica e plural. O mundo finalmente começou a nos enxergar de outra forma, e o Oscar é só a porta de entrada para que isso se amplie mais e mais. Agora é hora de continuar a trilhar esse caminho, com mais confiança, com mais coragem e principalmente com mais autenticidade. Sei que a gente ainda tem muito a conquistar e que a luta pela valorização da cultura brasileira continua, e que a indústria do cinema nacional também enfrenta desafios gigantescos. Mas o que Ainda Estou Aqui nos ensinou é que a gente pode ser reconhecido pelo nosso próprio mérito, que a gente não precisa mais esperar pela aprovação de ninguém. A gente pode fazer a nossa própria história e ela pode ser grande. Ela pode ser mundial. O Oscar foi só o começo, e agora o mundo nos vê com outros olhos. Mais importante ainda, a gente começa a olhar para o Brasil com outros olhos. A gente começa a enxergar as imensas possibilidades de sucesso, de reconhecimento e de transformação que estão ao nosso redor. A vida, com todos os seus altos e baixos, sempre nos surpreende. Por mais que a gente tenha sido subestimado durante a vida inteira, hoje a gente sabe que o reconhecimento da nossa arte e cultura não depende mais da validação dos outros. Ele está aqui, dentro da gente, com reflexo da nossa história, com toda a nossa luta e imenso potencial cultural. A vida de fato presta.